Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal GameSpot Brasil. Eu sou o Ídolo Bozo e hoje vamos dar continuidade à série de vídeos de decks básicos de Hearthstone. Dessa vez vou falar do deck básico de Paladino. E se vocês já conferiram os outros vídeos, já sabem que costumo dividir a apresentação basicamente em 4 partes. Primeiramente vamos falar sobre os aspectos gerais do deck. Depois iremos montá-lo e comentar sobre cada carta. Em seguida falaremos sobre as escolhas do Mulligan e por fim apresentar os diferentes combos e também falar de como jogar com o deck. Beleza? Vamos começar então pelos aspectos gerais. Esse deck também é do tipo mid-range, assim como o de Hunter e de Mage que a gente falou nos vídeos anteriores. A peculiaridade então desse deck é que ele se desenvolve um pouco mais lentamente. Ele é baseado no poder heróico do Paladino, que coloca um recruta 1/1, e a capacidade de algumas cartas que esse deck tem de buffar esses minions mais fracos. Então isso faz com que a gente consiga trocas favoráveis e consiga também controlar a mesa, né? Para que em situações mais avançadas a gente possa finalizar a partida com minions mais caros e de maior poder. Tá certo? Sabendo disso então, bora montar o deck. Então a gente vai falar primeiro dos minions e depois a gente vai falar dos feitiços e também da arma. Então a gente vai começar falando do Javali Pedra Tusco. Então ele é uma mana 1/1 com investida. Vocês podem achar estranho nessa carta nesse deck, por exemplo, vocês podem pensar que ela é melhor num deck de Hunter. Mas ela é muito importante nesse deck. Nunca, repito, nunca joguem essa carta no primeiro turno. Nesse deck a gente vai explorar a habilidade investida para surpreender o adversário. Então a gente vai colocar essa carta quando a gente puder buffá-la, para que assim a gente elimine algum minion de maior valor do oponente. E mais pra frente a gente vai falar a maneira certa de usar essa carta, a maneira mais eficiente. Então continuando, 2 Raptores de Nosangue e 2 Gosmas Ácidas do Pântano. Ambos são 2 manas, 3/2, o que é bem interessante, pois a gente pode trocar eles com minions de até custo mais alto. Além disso, a Gosma pode remover a arma do oponente, o que é muito bom contra algumas classes como Xamã, Ladino e Guerreiro. Algumas pessoas podem preferir o Crocolisco do Rio ao invés do Raptor de Nosangue. Só que eu, como sou um pouco mais agressivo, eu prefiro o nosso 3/2. Beleza? Continuando então, vem 2 Clérigas do Sol Partido. É uma carta que tem uma boa sinergia com os 2 minions de custo 2, que a gente falou anteriormente. E além disso, esse deck é praticamente impossível você não ter algum minion na mesa. Então o grito de guerra está praticamente garantido sempre. Então, vamos falar agora dos nossos 2 líderes do raid. 3 manas, 2/2 é um custo alto, com uma carta tão vulnerável, eu sei. Porém, ele é muito importante para buffar minions mais fracos, como o Javali que a gente falou anteriormente. Essa carta, se a gente usar ela de maneira inteligente, pode garantir trocas muito favoráveis e também um bom controle da mesa. Dando continuidade então aos minions de custo 3, a gente também vai colocar 2 Caçadoras do Urzal. Tem custo 3, é 2/3 e gera uma criatura 1/1 também. Ela é importante quando a gente tem alguma carta para poder buffar esse minion 1/1 que é gerado. Então a gente pode ter algumas trocas boas ao nosso favor. Nesse caso aqui, dessa carta, algumas pessoas preferem o Murloc Caça-Maré. Mas eu particularmente acho que vale pagar 1 de mana a mais para ter um minion com mais 2 de vida. Tá certo? Dando continuidade, a gente vai ter 2 Yetis. Ele é com certeza o melhor minion básico de custo 4. Ele é 4/5, o que já é excelente. E a gente consegue trocar com cartas de custo muito maior. E o inimigo muito provavelmente vai precisar de 2 cartas para acabar se livrando dele no jogo. A gente também vai ter 2 Mestres Escudeiros. Ela é uma carta fundamental na defesa. Ela tem custo 4 e é 3/5 provocar. O que geralmente causa uma dificuldade para que o adversário consiga tirar essa carta do jogo, principalmente no início. Ela é muito boa também contra decks mais agressivos. Nesse deck ela ganha uma importância ainda maior, porque ele é a única carta que tem provocar. Então é bom para proteger algumas cartas mais vulneráveis, como o líder do raid. Beleza? Então, continuando, agora os de custo 5, a gente vai ter 2 Senhores da Guerra Lobo do Gelo. Essa carta é fundamental nesse deck, uma vez que a gente sempre vai ter minions na mesa, Então logo a chance de gastar 5 de mana para descer uma criatura 6/6, quem sabe 7/7, é muito alto. Então ela é muito útil para eliminar criaturas mais fortes do oponente, bem como para a gente conseguir finalizar o jogo. Tá certo? Agora, o nosso Senhor Ogro Punho de Pedra. Ela vai estar presente em basicamente todos os decks básicos. Então tem custo 6, 6/7. Ela é interessante que ela pode trocar com minions até 6/6, o que é excelente.
E além disso, é uma carta que muitas vezes vai ser responsável por finalizar, né, o jogo a nosso favor. E para terminar então os Minions, a gente vai ter 2 Campeões do Vento Bravo. É mais uma carta que é fundamental nesse deck. Ela por si só já é forte, né, 6/6. Além disso, vai buffar suas outras criaturas 1/1, dando a oportunidade de gerar muitas trocas boas a nosso favor. E, obviamente, com esse poder, né, finalizar o jogo pra gente. É uma carta que promove muitos combos nesse deck. Só de gastar 2 manas, né, com o poder heróico do Paladino para produzir uma criatura 2/2 já é algo bem legal, né? Isso pode ajudar muito em situações mais avançadas do jogo. Beleza? Agora vamos então para os feitiços. Começar falando então das 2 bênçãos do poder. É 1 mana e dá 3 de ataque ao Minion. É uma carta muito importante para buffar o Minion 1/1, por exemplo, e fazer com que ele seja capaz de trocar com o Minion um 4/4. Ou ela pode ser usada até mesmo para também fazer com que a gente ganhe o jogo. Ela é usada de maneira inteligente, pode garantir muitas trocas favoráveis, né? Ela, por exemplo, com o Javali, Pedra Tusco, com certeza vai surpreender muito o adversário. É um combo bem legal. A gente também vai ter 2 Bênçãos do 6. Beleza? É uma carta que, mesmo sendo básica, ela é muito forte. Ela é capaz de transformar um Minion 1/1, né, em 5/5, né, com custo de 4. O custo dela é bem justo. Ela é muito importante tanto para promover boas trocas, né, também para finalizar o jogo. O detalhe é que se você tiver um Minion mais forte na mesa, por exemplo, o Ogro Punho de Pedra, junto com outro mais fraco, como o Recruta, em muitas situações é melhor você buffar o Recruta e ter um Minion 6/7 e outro 5/5, do que buffar, né, o Ogro Punho de Pedra e ter um 10/11 e 1/1. Isso é porque às vezes é necessário apenas uma magia para remover esse monstro mais forte. Enquanto se você dividir, né, entre aspas, esse poder, né, vai ficar bem mais difícil do outro jogador acabar removendo 2 cartas. Mas isso não é uma verdade absoluta, né? Depende muito da situação do jogo. Agora então, 2 consagrações. Uma carta, se a gente for pensar, é a única carta de remoção em área desse deck. É muito importante então para limpar a mesa do adversário e acabar, né, com a gente promover trocas favoráveis com nossos minions buffados, tá certo? E para terminar então o deck, as 2 últimas cartas vão ser essa daqui, 2 Defensoras Vera Prateada. Mais uma carta de custo 4, né? Esse deck tem várias cartas de custo 4, como a gente pode ver aqui na curva de mana. Então essa carta aqui, ela é também fundamental no deck. Ela pode nos oferecer até 8 de dano para tentar eliminar grandes ameaças. A fraqueza é que se o oponente tiver o Use, né, tiver essa gosma aqui do pântano, já era. Ele vai acabar eliminando a nossa arma. Mas mesmo assim, né, essa carta aqui é muito importante. Eu acho, nesse caso, melhor guardar ela, não usar ela na face, né, e usar essa carta para trocar com o minion do oponente. Nesse caso, vale ressaltar que a sua vida é um recurso, você só perde o jogo quando você chega a 0. Né? Então não pode ter medo de usar essa arma para remover algum minion inimigo, mesmo que isso acabe custando alguns pontos de vida para você. Tá certo? Com o deck montado, então a gente já pode falar do Mulligan. Em relação ao Mulligan, esse deck é um pouco mais simples. Como sempre, temos que respeitar a curva de mana, tentando ter sempre alguma carta para jogar nos 4 primeiros turnos, exceto no primeiro, né? E para esse deck de pala eu tenho algumas dicas. Primeiro, sempre deixe a Defensora Vera Prateada na sua mão. Outro, só deixe a Clériga do Sol partido se você tiver por acaso algum minion de custo 2, né, para que ele sempre seja buffado. Além disso, se você é o segundo a jogar, é sempre legal ter 2 cartas de custo 4 na mão. Uma para ser jogada com a moeda no terceiro turno, por exemplo o Yeti, e outra no turno seguinte, por exemplo a Defensora, né, se for preciso. Isso bota uma pressão bem interessante no adversário. Por fim, se você estiver jogando contra decks mais agressivos como Xamã ou Warlock, é sempre bom deixar uma consagração na mão, né, já que ela é a nossa carta capaz de causar uma boa remoção em área. Vamos falar agora então de como jogar com esse deck. Como a gente já falou anteriormente, esse é um deck do tipo mid-range, onde a gente tem que controlar a mesa, e para isso temos que fazer trocas de minions o mais eficiente possível, utilizando nossas cartas que dão buffs, como a Bênção do Poder, a Bênção dos Reis, o Líder do Raid e o Campeão do Vento Bravo.
Esse deck ele se desenvolve um pouco mais lentamente, o que torna o controle da mesa ainda mais importante. Não tenha medo de usar a Defensora Vera Prateada e fique tranquilo quanto a perder um pouco de vida no começo do jogo. Outra dica importante é não ficar jogando muitas cartas de maneira assim desesperada quando você estiver atrás do jogo, já que de maneira geral esses minions mais fracos podem ser facilmente removidos por feitiços que causam dano em área, e esse deck não tem cards que geram reposição de cartas na sua mão. O Paladino ele tem uma carta básica que chama Martelo da Ira, ele custa 4 e causa 3 de dano e você compra uma carta. Mas eu sinceramente não gosto muito dela, porque eu acho que é um custo muito alto para o efeito dela. Então eu sinceramente prefiro deixá-la de fora, tá certo? E para finalizar então, como é um deck cheio de combos, onde podemos buffar os minions que anteriormente eles eram fracos, né? A gente sempre tem que ficar atento com o tanto de dano que a gente é capaz de dar no turno, né? E se a troca que a gente vai fazer, ela é realmente favorável ou não. Outro ponto é que a gente só deixa para buffar as cartas, né, para causar dano direto na face do oponente, se isso for realmente causar um dano letal, né, ou se for deixar o jogo praticamente ganho para a gente finalizar no turno seguinte, tá certo? Caso contrário, é sempre melhor a gente fazer algumas trocas com os minions adversários. Então é isso, pessoal. Se vocês estão atrás de um ótimo conteúdo aliado ao bom humor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para que vocês possam assistir os nossos novos lançamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não se esqueçam de deixar seu like e seus comentários sobre o uso desse deck. A gente está sempre aberto a novas sugestões. Mais uma vez, muito obrigado e continue nos acompanhando para que a gente possa avançar juntos. Valeu!